E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. E pessoal, na aula de hoje eu vou começar uma sequência de videoaulas que a gente vai falar sobre Unity e a gente vai montar também um game 3D, tá? Então, hoje como é a primeira aula, eu vou ensinar vocês como instalar uma versão do Unity e vou apresentar o Unity para vocês. Vamos abrir aqui então um navegador. E aqui na barra de pesquisa do Google, vamos escrever Unity Hub. Essa aqui é a pesquisa do Google. O primeiro link que ele mostrou aqui para mim é Download Unity. Então vou clicar aqui. E pessoal, baixem isso aqui, ó. Baixar Unity Hub. Baixem o Unity Hub, porque o Unity Hub é uma central onde você vai gerenciar versões do Unity e os seus projetos. Bom, eu vou fechar aqui e vou abrir o meu Unity. Se você baixou ele aí, é só você instalar, clicando em Next e lendo os termos e depois instalando. Vou abrir aqui o meu. Pessoal, provavelmente você vai ter que criar uma conta, tá? Para você utilizar o Unity, mas basta você criar essa conta e fazer o login. Beleza, abri aqui o meu Unity. E agora, vamos fazer o seguinte. Provavelmente, se você acabou de instalar o seu Unity, essa aba aqui vai estar em branco, vai estar tudo em branco, tá? Você não tem todos esses projetos aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês de início é essa aba aqui, ó, Installs. Cliquem aqui. E aqui é onde você vai gerenciar as versões do Unity no seu computador. Você pode ter várias versões do Unity, porque cada versão tem algumas funcionalidades um pouco diferentes, tá? Não é tão diferente assim. Você vai notar essa diferença se você ter uma versão, por exemplo, 2017 e ter uma 2018. Aí sim você vai notar uma grande diferença. Mas, no geral, é bem semelhante uma versão em relação à outra. Bom, provavelmente se você acabou de instalar, essa parte aqui também vai estar em branco. E para você instalar uma versão do Unity, você clica aqui nesse botão azul ADD. Clicando aqui ele vai abrir essa janela e você tem que escolher aqui, ó, qual versão você quer instalar. Você pode instalar mais de uma versão, tá? Mas você tem que instalar uma por vez. E as versões que tem no final aqui, ó, LTS, são versões mais estáveis do Unity. O que isso significa? Significa que essa versão do Unity tem menos bugs, tá? É melhor você instalar, então, versões que tem aqui no final LTS. Essas aqui são as versões que eu instalei no meu computador. Eu tenho aqui uma 2018 LTS e essa aqui que eu vou utilizar para a gente gerenciar os nossos projetos, tá? Então instalem aí, você pode instalar uma versão só ou mais de uma, igual eu fiz aqui. Depois venham nessa aba Projects. E aqui a gente vai gerenciar os nossos projetos. Então, vamos lá. Para isso, para você criar um projeto aqui, você tem que fazer o seguinte. Clicar nesse botão azul aqui, New. Se você instalou mais de uma versão do Unity, ele vai aparecer para você escolher qual versão você quer criar o seu projeto. Eu vou criar aqui o meu projeto na versão 2018. Beleza, ele vai carregar essa janela. E aqui, pessoal, você tem aqui várias opções, ó, de como você quer criar o seu projeto. Tem 2D, 3D e muitas outras opções aqui, tá? Eu vou criar um projeto 3D mesmo. Aqui a gente dá um nome para o nosso projeto. Vou chamar de Unity. Aí, beleza. E aqui embaixo o local onde você quer salvar, tá? Eu deixo padrão aqui. Beleza, feito isso, vamos clicar aqui em Create, para criar o nosso projeto. É comum, tá, pessoal? Assim que você clicar naquele botão, ele demorar um pouquinho para abrir. Ele é um programa um pouco pesado. Mas assim que ele abre, ele não fica travando. Apesar de parecer pesado no início, assim que você abre, ele não fica bugando, não. Aí, beleza, meu Unity carregou aqui já. Ele apareceu aqui uma janela para mim oferecendo uma outra versão do Unity, mas por enquanto eu não quero a nova versão, tá? Eu vou fechar essa janela aqui então. Beleza? Pessoal, então olha aqui. Se você não tem, se você acabou de instalar o Unity e a sua janela do Unity abriu um pouco diferente aqui do que eu tenho no vídeo, faça o seguinte, vem aqui no canto superior direito, cliquem aqui em Layout e clique nessa primeira opção aqui, ó, 2x3. Falei português e inglês, né? Mas aqui, ó, 2x3.
Beleza, cliquem aqui para que o Unity de vocês tenha esse mesmo layout que eu tenho aqui. E pessoal, vou te explicar aqui o que é cada aba dessa aqui, ó. Reparem o seguinte, ó. Aqui onde eu tô com o mouse, aqui é uma aba, ó. Aba cena, tá escrito cena aqui. Aqui em cena é onde a gente monta o nosso jogo. Aqui embaixo a gente tem outra aba, a aba game. Na aba game é onde a gente vê como que o jogo vai ficar. Por exemplo, se a gente estiver fazendo um jogo para o Windows, a gente vê como é que ele vai ficar aqui no Windows, tá? Nem tudo que aparece aqui na aba cena aparece aqui na aba game, porque na aba cena a gente está montando o nosso jogo. Na aba game a gente está vendo como que ele está ficando. Aqui no meio da tela a gente tem a aba Hierarchy, aqui em cima. E aqui nessa aba Hierarchy é onde mostra tudo que a gente tem em cena. Então, tudo que a gente criar aqui aparece aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa setinha, ó, ele vai mostrar aqui que eu tenho uma câmera. Olha aqui na minha cena, a gente tem uma câmera e uma Directional Light, que é uma luz, para a gente enxergar as coisas aqui na nossa cena. Vocês estão vendo aí que eu estou me movimentando aqui na cena? Para você se movimentar aqui, você faz o seguinte. Com o mouse aqui dentro, cliquem aqui, ó. Você, com o scroll do mouse rolando ele para frente, você dá zoom. Rolando para trás, você tira o zoom. Clicando com o botão direito do mouse, você seleciona as coisas, ó. Se você clicar com o scroll do mouse, você clica e arrasta para você se arrastar pela cena e se posicionar num local diferente. Se você clicar com o botão direito, você vai ver um olhinho e se você girar, você vai ver que você pode rotacionar a sua visão, tá? Eu vou deixar aqui olhando aqui para minha câmera e para minha luz em cena. Já vem padrão isso aqui na nossa cena, tá? Daqui a pouco a gente adiciona mais componentes aqui a essa cena. Beleza, já expliquei como é que a gente anda aqui pela cena. E agora vamos continuar aqui falando sobre as abas, né? Que eu parei no meio. Aqui, ó, a gente já falou da aba Hierarchy, onde mostra tudo que tem na nossa cena. A gente pode selecionar as coisas da cena por aqui também. Aqui em Project, mostra tudo que tem no seu projeto. Então, em Assets vai ter tudo que você vai utilizar no seu projeto. Vai ter, por exemplo, os modelos 3D, imagens do jogo, o som do jogo, scripts, enfim, vai estar tudo organizado aqui. Organizado se você organizar, né? Você tem que alocar aqui tudo em pastas. Aqui desse lado você olha as pastas aqui, pode clicar em cada uma. E aqui desse outro lado, em Assets, olha, você vê tudo certinho aqui, o que tem dentro de cada pasta. Você pode navegar por aqui também, ó, por exemplo, clicando aqui, ó, tá? Mas eu gosto... Bom, cada hora eu faço de um jeito. Tem hora que eu clico por aqui, tem hora que eu clico por aqui. Cada vez eu faço de um jeito. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Aí, beleza. E pessoal, a gente tem aqui uma última aba, que é a aba Inspector. Inspector mostra as características do objeto que a gente está selecionado em cena. Então, por exemplo, vou selecionar aqui, ó, a minha câmera. Selecionei ela, reparem que ela tem um monte de componentes aqui que a gente pode alterar. Vou selecionar agora a minha luz. Repare aqui que ela tem também muitas características que a gente pode alterar. E olha aqui uma coisa, tanto a luz como a câmera, os dois têm uma característica em comum, que é esse transform. Olha aqui, ó. Estou com a luz selecionada, tem o transform. Vou selecionar a câmera, tem o transform também. O que é esse transform? Ele te dá as informações de posição, em que posição você está aqui nessa aba cena, aqui no mundo. Isso aqui é como se fosse um mundo, tá? Aquele é como se fosse infinito, né? Lógico que você deve ter um limite aqui, mas aqui você vai posicionando os elementos do seu jogo, que você pode montar uma cidade ou um cenário, uma casa, qualquer coisa aqui. Então essa posição mostra em que posição do mundo você está. Aliás, você não, né? O objeto selecionado. A posição do mundo, a rotação, qual a sua rotação e a escala, qual o tamanho desse objeto, tá? Lembrando que esses eixos de x, y e z existem para o mundo, então existe o eixo x, y e z para você se movimentar pelo mundo e o eixo também existe para o objeto. Você vai notar isso mais à frente que eu vou te mostrar exemplos, tá? Então vamos lá, vamos começar a colocar aqui algumas coisas na nossa cena, para a gente começar a trabalhar. Primeira coisa que eu vou adicionar aqui é um cubo. Então venham aqui nesse menu, ó, menu Game Object, cliquem aqui nele
e depois procure por 3D Object e cliquem em Cube, aqui ó, Cube. Clicando aqui, ele vai criar aqui um cubo na cena. E pessoal, reparem aqui que na minha aba Game, ele se posicionou mais ao lado. Então, para o jogador, se você der play no jogo, ele vai ver esse cubo nessa posição aqui, ó, um pouco mais à esquerda da tela dele, tá? E aqui em cena, a gente pode se movimentar enquanto a gente está criando esse game. Então, reparem aqui uma coisa, ó, por que o cubo ficou um pouco à esquerda aqui na minha aba Game? Porque a minha câmera está aqui e o cubo está posicionado mais à esquerda da câmera. E como é que eu trago ele um pouco mais para o centro? Vou selecionar o cubo. Repare que ele tem um eixo aqui vermelho. Se você não está vendo esses eixos, cliquem aqui ó, nessa ferramenta aqui, ó, Move Tool, aqui em cima, canto superior esquerdo. E reparem aqui ó, que ele tem um eixo chamado X. Estou vendo o nome por aqui, ó. O eixo vermelho é X. Se você clicar e arrastar, repare que você arrasta ele na aba Cena e a gente já vê como que ele vai ficar na aba Game. Então eu estou posicionando ele mais ao centro da minha câmera, tá? Reparem que aqui ó, agora ele está bem de frente com a minha câmera. E é bem de frente aqui ó, na minha aba aqui embaixo também. Clicando aqui no cubo, vou posicionar ele e vou trazer ele um pouco mais para cima, ó. Eixo Y é o eixo verde, vou arrastar ele mais para cima. Então reparem que a gente pode movimentar ele, tá? A gente pode também rotacionar esse cubo, clicando aqui nessa outra ferramenta, ó, Rotate Tool. E a gente pode movimentar da seguinte forma, clicando nesse traçado aqui azul, ó, a gente rotaciona ele em Z. Então olha aí como é que ele seria rotacionado. Se a gente clicar aqui no vermelho, a gente rotaciona ele em X. Se clicar no verde, rotaciona ele em Y. E se a gente clicar no centro do cubo e sair girando, aqui assim, ó, repare que a gente pode rotacionar ele em qualquer eixo. A gente não fica preso nesses eixos, tá? Beleza, deixei ele ali. Vamos ver outra ferramenta. Olha essa ferramenta aqui, ó, de escala. A gente pode mudar aqui o tamanho dele também nos eixos, ó, puxando cada um ou clicando no centro e aumentando ele proporcionalmente em todos os lados, ó. A gente pode aumentar ele. A gente tem essa ferramenta aqui, mas não é tão útil no 3D. Não que ela seja inútil, aqui no 3D ela não é tão bacana, mas ela deixa aqui esses pontos para você redimensionar o objeto. Mas isso é mais interessante no 2D, já que essa ferramenta ela não mostra em 3D o objeto para você, tá? E a gente tem essa última ferramenta aqui, que é todos esses componentes juntos. Então, você tem aqui para escalonar, para rotacionar e posicionar o objeto aqui em posições diferentes. E tem também essa mãozinha aqui que eu não falei, né? Essa primeira opção. Isso aqui, você deixa ela selecionada e ela não seleciona, ela praticamente anda pela sua cena. Mas se você deixar essa ferramenta Move Tool selecionada, você pode usar a mãozinha utilizando o scroll do mouse. Você clica com ele, repare que você já muda para a ferramenta da mãozinha e você pode se posicionar. Assim que você soltar o scroll do mouse, você volta para essa ferramenta aqui. Então eu acho que dessa forma é melhor para a gente se posicionar. Vou te mostrar agora uma coisa, ó. Vou voltar aqui, ó. Aliás, vamos refazer tudo isso aqui voltando às características originais do cubo. Porém, agora trabalhando aqui com a aba Hierarchy, para você ver que você pode fazer a mesma coisa trabalhando aqui pela aba Hierarchy. Olha aqui, em Position, eu vou deixar ele na posição 0 em X. Vou deixar ele na posição 0 em Y. Reparem lá que ele já está se movendo na aba Cena, né? E vou deixar ele aqui na posição 0 em Z. Repare que ele se posicionou em um local diferente aqui na cena, mudando aqui na aba Inspector, o Transform. Vamos mudar aqui a rotação dele. A gente deixou aqui ele rotacionado, vou deixar ele em 0 tudo também. Aqui. Beleza. E reparem que ele já está na rotação padrão que ele vem original. E aqui na escala dele, a gente escalonou ele não é mais um cubo, né? Com todas as faces do mesmo tamanho, mas eu vou deixar todas as faces do mesmo tamanho. Vou deixar todas as faces
com 1. Reparem aqui que eu deixei sendo 97, olha o tamanho que ele ficou lá na cena. Mas eu quero que ele fique com 1, porque 1 é o tamanho padrão que ele vem, tá? E é melhor para a gente trabalhar aqui de início. 1 aqui também, em todos os eixos, x, y e z. Aí, reparem aqui, ó, vou andar aqui na minha cena, e olha aí o tamanho dele. Ele está 1 por 1 por 1, tá? Na posição 00, na rotação 000. Beleza. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou colocar mais um cubo aqui na cena. Então vou voltar aqui, ó, Game Object, 3D Object, Cube. Clicar aqui e ele criou outro cubo na cena. Aqui na minha aba cena a gente não está vendo porque ele se posicionou atrás ali, ó. Se eu mudar aqui a visão, eu consigo ver os dois. Porém, eu quero que ele fique numa posição semelhante ao primeiro cubo, então vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui em Transform, ó. Vou deixar tudo 0 também, aqui em Position. Aí, beleza. Em todos os eixos, tá? Eu vou deixar 0 aqui, ó. Aí, beleza. Porém, pessoal, reparem agora, ó, que eu não tô vendo ele. Por que eu não tô vendo? Porque os dois cubos ocuparam a mesma opção. A mesma opção, não. A mesma posição aqui no mundo. Como é que eu vou fazer para ver? Eu vou clicar aqui no eixo X e vou arrastar ele um pouquinho para o lado, ó. Aí, agora sim. Beleza? Reparem aqui, ó, que eu vou pôr a minha cena numa visão semelhante à visão que eu tenho aqui em Game, ó. Tô atrás da minha câmera. A minha câmera é a visão aqui que eu tenho da aba Game. Então, olha só que eu tenho uma visão semelhante, tá? Agora eu vou dar um zoom. Aí, beleza. E, pessoal, eu quero mostrar para vocês, ó, essa opção aqui, ó, de global. E a opção, clicando aqui em global, a gente tem local. Vou mostrar para vocês o que isso significa. Global, reparem aqui, ó, que o eixo X, Y e Z dos objetos, ou de qualquer outra coisa aqui na minha cena, ele fica o eixo em relação ao meu mundo, tá? Então, eu movimento ele aqui, ó, normal. Agora, eu vou rotacionar um pouquinho esse primeiro cubo, clicando aqui, ó, em Rotate Tool. Ele vai me aparecer essa opção. Eu vou girar ele um pouquinho em Z, que é esse eixo verde. Girar ele um pouquinho, aí, ele ficou aqui meio de lado para mim. Repare o seguinte, ó, vou voltar aqui para minha Move Tool e o eixo X continua sendo aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Repare que ele está andando aqui para esse lado, para a esquerda e para a direita ali na minha aba Game. Agora, se eu clicar aqui, ó, em Global, ele muda para Local. E Local, ele agora tem os eixos X, Y e Z em relação ao meu objeto. Então, reparem que mudando a posição do eixo X, que eu estava mudando antes, que é esse eixo vermelho, ele não anda mais para o lado, mas ele anda na diagonal. Isso por quê? Porque essa face aqui, ó, simboliza o eixo X do meu objeto. Então, olha só como é que ele anda agora, é na diagonal. Se eu voltar aqui para clicar em local, mudar para global, reparem que ele anda de lado de novo, ó. Então, prestem atenção quando vocês forem alterar os eixos de um objeto, se você está alterando a posição global ou local. Isso, quando a gente estiver fazendo scripts, a gente tem que prestar atenção também, tá? Bom, legal. Vou voltar ele aqui em 000 tudo de novo. A gente não mudou a escala dele, né? Aliás, não alteramos a escala. Voltamos ali onde ele estava. Agora eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês, ó. Vocês podem colocar um objeto para ser filho do outro. Então, vou pegar esse cubo aqui, ó, esse cubo 1 na minha aba Hierarchy, clicar e arrastar ele para dentro do cubo 1. Repare que aqui na minha aba, um ficou dentro do outro, ó. Se eu fechar aqui essa setinha, o cubo 1 some. Se eu clicar aqui de novo, ele aparece. Isso na aba Hierarchy. Porém, na minha cena, parece que não alterou nada. Mas olha só, se eu clicar no cubo 1, repare que agora os eixos dele estão entre os dois objetos. Isso por quê? Porque o Unity considera a massa dos dois objetos agora. O centro da massa dos dois objetos. E o centro da massa dos dois objetos é aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, em vez de Center, mudar para Pivô, ele pega o pivô dessas duas massas. E o pivô é o objeto pai aqui, ó. É o objeto que está englobando esse de baixo, tá? Repare agora uma coisa, ó.
Vou clicar aqui na minha opção de Rotate. E olha o seguinte, como eu estou em pivô, o meu Rotate ficou aqui em relação a esse cubo aqui, ó. Se eu clicar em pivô e mudar para Center, olha só que a minha massa central muda para o centro dos dois objetos. Então agora eu vou rotacionar para vocês verem uma coisa, ó. Rotacionar ele em Y. Ó, repare que os dois estão girando em torno do centro deles. Olha lá, ó. Os dois giram, porém em relação ao centro dos dois objetos. Agora eu vou mudar aqui para Center. Agora eu vou rotacionar e repare o seguinte, agora a gente está rotacionando o objeto em relação ao centro do primeiro objeto, desse da esquerda. E olha só, se eu rotacionar ele em todos os eixos, ele rotaciona considerando o centro do objeto pivô. Olha lá. E se eu mudar aqui de pivô para Center e rotacionar, repare que os dois rotacionam em relação ao centro dos dois objetos. Então fique atento nisso quando a gente estiver criando o nosso game 3D. Isso também a gente tem que prestar atenção quando a gente estiver fazendo os nossos scripts, porque a gente tem que explicar se o objeto deve rotacionar em torno dele mesmo ou em torno de algum outro ponto pivô, tá? Beleza, visto isso, a gente já viu todas as ferramentas. Eu vou mostrar agora para vocês outros objetos que a gente pode criar aqui na nossa cena. Vamos fazer o seguinte, vou selecionar aqui o meu cubo principal e vou deletar, pressionando a tecla Del. Beleza, deletei ele. Agora vamos criar outros objetos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar primeiro agora um plano. Então vou clicar aqui em Game Object, 3D Object e vou procurar aqui por Plane. E olha só que eu tenho um plano. Aqui a minha luz ilumina ele, né? Olha aqui na minha aba Game como é que ele fica. Isso aqui é como o jogador estaria vendo o seu objeto em cena. E a gente pode utilizar ele aqui para colocar objetos aqui em cima dele, tá? Repare aqui que ele tem muitas características diferentes aqui na aba Inspector, mas o Transform ele tem também. Vamos criar aqui mais objetos. Vamos clicar aqui em Game Object, 3D Object, vou criar aqui mais um cubo e vou posicionar aqui ele em outra posição. Vou mudar aqui minha ferramenta para Move Tool para me movimentar ele, ó. Aí, subir ele aqui um pouquinho para a gente ver ele. Olha aqui na minha aba de game, legal, que ele já tem até sombra, ó. Aqui na aba cena também tem sombra. Vamos criar aqui mais um objeto diferente. Game Object, 3D Object, esfera. Olha só como é que é a esfera aqui, ó. A gente pode trabalhar também com uma esfera. E pessoal, olha só que legal, ó. Fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui nesse cubo, mudar a posição dele para 0, 0, 0. 0, 0, 0. Beleza. Vou fazer isso também com a minha esfera. Mudar aqui. 0, 0 e 0. Vou posicionar esses. Repare aqui, ó, que a esfera agora tomou a mesma posição do cubo. Mas para a gente ver ela, eu vou arrastar ela um pouquinho para cima, ó. Aí, beleza. Arrastei ela aqui para cima. Vou escalonar ela um pouquinho, ó. Deixar ela um pouquinho menor. Legal. E vou abaixar ela aqui um pouquinho. E vocês vão ver que eu vou montar um objeto aí diferente, tá? Já que eu monto ele. Vou criar aqui mais um objeto diferente na nossa cena. Game Object, 3D Object. Vamos montar aqui uma cápsula. Olha só que diferente aqui uma cápsula. Mas nem era esse objeto que eu queria para agora. Deixa aqui a nossa cápsula de lado para vocês verem ela. Vou criar aqui um outro objeto, ó. Game Object, 3D Object. Chato a gente ficar falando isso, né? Game Object, 3D Object. Cápsula, Cylinder. Aqui era o cilindro que eu queria. Olhem aqui, a gente criou um cilindro na nossa cena. Vou dar um zoomzinho aqui, beleza? E olha só que legal que eu vou fazer agora, ó.
Vou pegar esse cilindro, vou escalonar ele um pouquinho, deixar ele um pouco menor. Aí, porém eu quero que em Y ele fique maior. Vou pegar esse eixo de Y aqui, ó, e vou deixar maior. Lembrando que eu estou utilizando aqui, ó, a nossa ferramenta Scale Tool. Agora eu vou rotacionar ele, só que em vez de eu pegar a ferramenta de rotação, eu vou rotacionar ele aqui pelo Rotate. Deixa eu ver, eu quero rotacionar ele em X. Vamos colocar aqui 90 graus em X. Não era em X que eu queria. Tira esse aqui, deixa 0 mesmo. Deixa eu ver 90 graus em Y, como é que ele fica. Opa! Ah, ele rotacionou, tá. Ele rotacionou de assim, ó. Por isso que a gente nem notou. Então vou deixar aqui 0. Quero rotacionar ele em Z, vamos ver como é que ele fica. Aí, era isso aqui que eu queria. Vou mudar aqui para Move Tool. E vou posicionar ele mais ou menos dentro da bola. Aqui assim, deixa eu ver. Aí, ó. Deixar ele aqui mais ou menos dentro da bola. Beleza, legal. Vou escalonar ele mais uma vez. Deixar ele um pouco menor. Aí. Vou aumentar ele aqui. E posicionar ele um pouquinho mais para trás. Aí. Repare que ele tem uma parte aqui, ó, que ele está dentro da nossa esfera. Beleza? Agora eu vou colocar esse cilindro literalmente dentro da esfera, só que aqui na aba Hierarchy. Então clicar e arrastar ele para cima da esfera. Aí, repare que agora ele ficou filho da esfera, né? E pessoal, olha só, vou selecionar a esfera, vou clicar aqui na minha ferramenta de rotação, Rotate Tool, e olha o seguinte, ó, vou mudar aqui, em vez de Center, vou deixar como ponto pivô. E o pivô desse cilindro agora é a esfera. E olha só que legal quando eu rotaciono ela, ó. Ele fica aqui como se fosse uma arma, ó. A gente pode fazer aqui um canhãozinho no nosso game 3D ou alguma coisa assim, como se fosse um inimigo. Então, olha só que ele já pode ser um canhão aqui que ele fica mirando. E ele poderia, por exemplo, andar com o cubo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou colocar a esfera e o cilindro como filho do cubo. Então, vou arrastar ele aqui para cima. Olha só, vou selecionar agora o cubo e mudar aqui a ferramenta para Move Tool. E olha só, e quando a gente anda, tudo anda. Então ele seria aí como se fosse um canhão. Por enquanto só para a gente brincar, né? Lógico que a gente pode trazer aqui para o nosso Unity alguns modelos prontos de um carro de verdade. Aliás, um carro de verdade não, mas um carro já modelado, né? E aí sim a gente teria um objeto mais legal para a gente trabalhar. Mas por enquanto, como a gente está aprendendo, já fica legal, né? A gente andar aí com esse canhãozinho aqui. Bom, deixa eu ver se tem mais algum objeto que eu posso trazer aqui para vocês. Vamos ver. Game Object, 3D Object, vamos ver. Plane, eu já trouxe. Esse Quite aqui, ó. Reparem só, vou arrastar ele porque ele ficou atrás ali do canhãozinho. Olha só, o Quite ele é como se fosse um plane, né? Mas ele tem aí dimensões diferentes, tá? Mas é semelhante ao plane. Beleza, eu acho que eu já mostrei todos os objetos aqui para vocês. Tem aqui 2D também, mas por enquanto a gente não vai trabalhar com 2D. Pelo menos por enquanto. Talvez quando a gente terminar um gamezinho 3D, a gente parta para o 2D. Beleza? Acho que aqui a gente já viu tudo. Se você ficou com alguma dúvida nessa aula, deixem aí nos comentários. Se você tem sugestões de aula, deixe no comentário também. E aproveitem para entrar no grupo do Telegram. Vou deixar um grupo de Telegram aqui na descrição desse vídeo e até a próxima aula. Galera, na hora de editar essa aula, eu percebi que eu havia esquecido de ensinar vocês a salvar o que a gente fez aqui em cena. Então, assim que você modificou toda a sua cena aqui, você vem aqui, ó, File e Save, tá? Para você salvar a sua cena. E a sua cena que você salvou vai ser essa aqui. Você vai notar que mais para frente, quando a gente estiver passando de fase nos nossos games, a gente vai criar várias dessas cenas aqui. E para simbolizar uma cena é esse ícone aqui do Unity, tá? Então, só voltei para avisar que você precisa salvar quando a gente finalizar essa aula. Porque na próxima aula eu vou continuar a partir disso aqui que a gente fez. Então, beleza.